Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, nosso querido Ezio, o intérprete, para que a gente bata um papo, a gente converse, sobre Constituição Federal. Olha o assunto importante aí, a gente conhecer a lei máxima do nosso país, que é a Constituição Federal do Brasil, Então convido você, meu amigo, minha amiga, para a gente conversar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, Nós vamos falar sobre direito à nacionalidade, Quem é considerado brasileiro, quem pode, solicitar a cidadania brasileira. Você sabia, que nós podemos solicitar, as pessoas, os estrangeiros, podem solicitar a cidadania brasileira. E existe um processo, para que a gente possa, esses estrangeiros possam solicitar e se tornar aí cidadãos brasileiros de direitos iguais aí dentro do nosso país. E compreender a redação do artigo 12, que é o artigo que traz, esses direitos, sobre a nacionalidade. Então vejam que importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso, Então aqui vamos relembrar, pessoal? Nós discutimos ao longo das nossas aulas um eixo chamado projetos de vida. E nesse eixo nós falamos sobre as possibilidades de atuação profissional, a postura profissional, as escolhas e consequências, conteúdos importantes, aonde nós vamos estar daqui 5 anos, 10 anos, na questão profissional, na questão escolar, aonde eu quero chegar. Então são conteúdos importantes para o desenvolvimento das competências relacionais, das competências cognitivas, E eu espero que a gente tenha se apropriado desses conteúdos, tenha colocado em prática, a atuação profissional, postura profissional, escolhas e consequências. Pessoal, na aula de hoje a gente vai então conhecer um pouquinho da nossa Constituição, Em especial o artigo 12, que trata sobre o direito à nacionalidade, Afinal, quem pode requerer a nacionalidade brasileira? E por falar em Constituição Federal, você conhece a história da nossa Constituição, que recebe o apelido de Constituição Cidadã? A Constituição Federal do Brasil, ela foi promulgada em 1988. Podemos escrever, a gente usa uma sigla para a Constituição, que é CF/88. Ela é a Carta Magna do país, A Constituição, ela é esse conjunto base de leis, normas e regras de um país, e ela é extremamente importante para conhecer os nossos direitos e os nossos deveres contidos nessa Constituição. Trago essa imagem histórica, Ulisses Guimarães, após o seu discurso, erguendo a capa, contendo aí a Constituição Federal do Brasil. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos várias constituições, a primeira delas com Dom Pedro I no primeiro reinado, E ela foi aí sendo alterada ao longo da nossa história, chegando em 1988 com essa Constituição chamada de Cidadã, garantindo aí os direitos civis, os direitos políticos, os nossos direitos enquanto cidadão. Trago aqui para vocês o direito à nacionalidade, A questão da nacionalidade, o direito à nacionalidade, ela pode ser originário, quando resulta do nascimento, ou adquirida, quando advém da substituição da nacionalidade. Quando nós nascemos, nós temos o direito à nacionalidade. Algumas pessoas, no decorrer da sua vida, substituem a sua nacionalidade, Os critérios que determinam a nacionalidade de origem são os jus sanguíneos, em que a nacionalidade dos filhos é determinada pela nacionalidade dos pais, independente do local de nascimento. O jus solis, em que se pondera, o local de nascimento. E também pode ser aí a combinação das duas questões. Olha a importância disso, E aqui uma atividade. A partir do que foi discutido em sala de aula, quais os critérios determinam a nacionalidade de uma pessoa? Vamos responder e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? A partir do que foi discutido aí nas nossas conversas, na nossa aula, quais os critérios que determinam a nacionalidade de uma pessoa. Então trago aqui para vocês, né? De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 12, né? Essa Constituição chamada de cidadã, que garante os nossos direitos e os nossos deveres, ela traz, né, que os critérios que determinam a nacionalidade de origem são os jus sanguíneos, né? Em que a nacionalidade dos filhos é determinada pela dos pais, independente do local de nascimento. Então nós temos algumas situações, e a gente vai entender que a nacionalidade dos filhos é determinada pela nacionalidade dos pais. Principalmente, gente, quando nós estamos falando aí de funcionários do governo, né, funcionários públicos que estão a serviço do governo e acabam, né, com o nascimento dos seus filhos fora do Brasil. Vamos imaginar, por exemplo, né, uma pessoa que trabalha na Embaixada do Brasil em Portugal, né, que trabalha na Embaixada do Brasil na Espanha. Os filhos dessas pessoas, caso nasçam fora do Brasil, têm o direito de ter a sua cidadania determinada, né, pela cidadania dos pais, uma vez que ele está a serviço da nação brasileira, ele está fora do Brasil e ele quer então manter essa nacionalidade para os seus filhos. Então a nacionalidade dos filhos, ela é definida nestes casos pela nacionalidade dos pais. E há também o jus solis, em que prepondera o local de nascimento dessa criança. Então a gente precisa analisar aí, né, as razões em que vai ser feita essa nacionalidade ou não. Nós temos, por exemplo, como o professor acabou de explicar, né, pessoas a serviço, né, do governo brasileiro que acabam gerando seus filhos fora do Brasil e eles têm o direito, então, de ter a nacionalidade a partir aí da nacionalidade dos pais. Então, esse é um conceito dos jus sanguíneos. Mas nós temos situações também de pessoas refugiadas, né, que vêm para o Brasil e querem que os seus filhos sejam cidadãos brasileiros a partir do local de nascimento. Então vejam que nós temos aí que fazer essa reflexão, esse entendimento, né? Não é às vezes só a aplicação da lei, mas é entender, né, o local de nascimento, a circunstância do nascimento, né? Qual é a circunstância devida dessa pessoa, para que se mantenha a nacionalidade, para que se requira a nacionalidade do local de nascimento ou a nacionalidade dos pais. É uma situação complexa que a gente precisa compreender, a gente precisa entender para que a gente possa, então, debater de uma forma clara, mas sempre à luz da legislação, né, daquilo que traz a nossa Constituição Federal de 1988. E o capítulo 3 do artigo 12 dessa Constituição, ele fala sobre o direito à nacionalidade. Então ele traz ali quem são os brasileiros, né? Brasileiros natos. Então ele traz aqui, ó, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então nasceu no Brasil, é brasileiro nato, desde que não seja filho de estrangeiro que esteja a serviço no Brasil, prestando serviço para o governo do seu país de origem. Então, o embaixador da Argentina, né, ele teve filhos no Brasil, daí a gente não aplica essa ideia de que são brasileiros natos, porque como ele está a serviço de um outro país, ele pode requerer, ele vai requerer a cidadania do seu país de origem, uma vez que ele está a trabalho, representando o governo do seu país aqui. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É isso que nós explicamos, né? O brasileiro, a brasileira saiu do Brasil e foi prestar serviço em nome da República Federativa do Brasil e teve os seus filhos fora do Brasil, né? Fora do território brasileiro, ele pode, então, requerer a cidadania, né? Ele é um brasileiro nato, porque ele nasceu fora do Brasil porque seus pais estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Então essas duas situações que ele traz aí no capítulo 3 do artigo 12 da nossa Constituição, quem são os brasileiros natos, né? E olha aqui o direito à nacionalidade, trago essa notícia para vocês, né? Naturalização de estrangeiros sobe 358% no ano. Cubanos lideram, né? Mais de 7 mil receberam documentação
que garante a esses estrangeiros naturalizados direitos semelhantes a de brasileiros. Estudantes e a área de saúde são as ocupações mais comuns, né? De pessoas que vêm para o Brasil por algum motivo, né? Estudantes, profissionais da saúde, né? E acabam solicitando, né, a nacionalidade brasileira. Eles querem se naturalizar brasileiro, eles querem se tornar um cidadão, né? Acabam geralmente abrindo mão da sua nacionalidade e eles acabam se naturalizando brasileiro. Então existe a possibilidade de se naturalizar brasileiro e essa regulamentação também está contida no artigo 12 da Constituição Federal, né? Garantindo o direito a essas pessoas, desde que cumpram os requisitos da Constituição, de solicitar a sua naturalização e se tornar assim cidadãos brasileiros com direitos semelhantes, praticamente iguais aos cidadãos brasileiros natos, né? Professor, mas quase igual, eles são excluídos de alguns direitos? Dos direitos fundamentais, não, pessoal. Eles têm os mesmos direitos fundamentais, assistência à saúde, direito à educação. Porém, alguns cargos políticos, como o da presidência da República, ele só pode ser exercido por brasileiros natos, ou seja, né, que nasceram no Brasil ou nasceram fora do Brasil, porém de pais brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil. Então, alguns cargos políticos, né, exige que seja-se brasileiro nato, beleza? Pessoal, aqui, ó, de acordo com a Constituição de 1988, no seu artigo 12, quem é considerado brasileiro nato? Vamos responder essa atividade e a gente volta fazendo a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? De acordo com o artigo 12 da Constituição, quem é considerado brasileiro nato, né? Então são os nascidos na República Federativa, né? No território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem, né? Então não estejam aí a serviço do seu país de origem. Nasceu em território brasileiro, excluindo essa situação, você é um brasileiro nato. Ou os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiras, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Né? Ou o pai brasileiro ou a mãe brasileira, desde que essas pessoas estejam aí a serviço da República Federativa, garante, portanto, a cidadania, a condição de brasileiro nato a essa pessoa, né? Os nascidos no estrangeiros de pai
ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também existe essa opção, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, eles vão até o consulado, eles vão até a embaixada fazer o registro dos seus filhos lá, garantindo assim a nacionalidade brasileira, né? E aqui a gente fala sobre os naturalizados, né? As pessoas que requerem a cidadania brasileira, se naturalizam brasileiro e passam, portanto, a ser brasileiros naturalizados, né? As que, na forma da lei, vão adquirir a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por um ano ininterrupto e a idoneidade moral. Então, as pessoas que moram em países de língua portuguesa, né, traz aqui, ó, da língua portuguesa, como Portugal, Moçambique, né, região de Timor-Leste, podem aí solicitar a nacionalidade brasileira desde que residam, né, por apenas um ano ininterrupto e tenham idoneidade moral. Então, a gente tem esse conceito dessa idoneidade moral para as pessoas de país de língua portuguesa, tá? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira, né? Então nós temos aí um grande número de imigrantes que passaram a viver no Brasil. Estão morando aqui há mais de 15 anos, né? Não tem condenação penal, podem então solicitar a sua naturalização. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo em casos previstos na Constituição. Então também há, né, esse acordo, né, da nacionalidade dos portugueses, se houver, né, essa reciprocidade de Portugal para os brasileiros que querem se naturalizar portugueses, né? Nós sabemos da nossa relação muito próxima com os portugueses, né? Colonizaram o Brasil a partir do século XVI, então essa relação amistosa com os portugueses, né? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, como nós vimos, né, brasileiros natos e brasileiros naturalizados vão possuir aí a garantia dos direitos fundamentais e praticamente todos os direitos são iguais. Em alguns casos, né, a Constituição traz, como o professor já disse a vocês, a obrigatoriedade para assumir alguns cargos políticos, como da presidência da República, que a pessoa seja brasileira nata, beleza? Trago aqui para vocês, ó, você que gosta de voleibol, como eu também gosto de voleibol, né? Nós temos um jogador na atual seleção brasileira de voleibol, que é o Leal, né? Então eu trago aqui essa manchete: Leal se junta à seleção para treinos, visando a Liga das Nações e Olimpíada. Cubano naturalizado brasileiro vem embalado pelo título italiano e quer garantir a sua primeira convocação para os Jogos Olímpicos. Então, o Leal, ele jogou, né, durante um tempo em Cuba, ele é um jogador cubano, ou melhor, ele era um jogador cubano, ele veio para o Brasil jogar aqui nos times nacionais, né, se destacou nos times nacionais e recebeu um convite para integrar a seleção brasileira desde que ele fosse naturalizado, né? Então, ele entrou com um processo de naturalização. Recentemente saiu a documentação do Leal, né, e ele vai participar dos jogos da seleção brasileira de voleibol masculina, mesmo sendo, né, ele é um ex-cubano, né, agora ele é brasileiro naturalizado, ele é um cidadão brasileiro e é as garantias, né, dos direitos fundamentais a ele, uma vez que ele se naturalizou aqui no Brasil. Então, um exemplo para você aí, que muito provavelmente você conhece, se você acompanha os jogos de vôlei da seleção brasileira, você vai ver aí a atuação do Leal e você vai ouvir, né? Ah, o cubano naturalizado brasileiro. Agora ele é um cidadão brasileiro e representa a seleção brasileira de voleibol. Então, aqui uma atividade. Pessoal, é possível um estrangeiro naturalizar-se brasileiro? Qual a legislação sobre o processo de naturalização? Vamos responder a atividade e a gente já faz a correção juntos.
Galera, vamos corrigir, né? É possível um estrangeiro naturalizar-se brasileiro? Sim, né? Nós aprendemos que, seguindo a nossa Constituição, que estabelece aí um regramento jurídico, é possível, né? E qual a legislação sobre o processo? Trago aqui para vocês, né? Um estrangeiro pode naturalizar-se brasileiro, né? Desde que atenda aos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Constituição Federal, em especial no seu artigo 12. Né? E as outras legislações referentes ao tema. Não há distinção legal entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado na garantia dos seus direitos fundamentais. Beleza? Pessoal, a Constituição então estabelece, né, esse direito à nacionalidade aos brasileiros natos ou naturalizados, né? E aqueles, né, os estrangeiros que desejam se naturalizar atendendo à legislação, em especial no seu artigo 12, né, que trata aí do processo de naturalização. Por brasileiro nato, são aqueles, né, nascidos em território brasileiro, desde que seus pais não estejam a serviço, né, de um país, de um outro país. Né? Se ele estiver a serviço oficial de um outro país, daí ele pode ser registrado com a sua nacionalidade do seu país de origem. Brasileiro nato, os brasileiros que nascem no estrangeiro, né, os filhos de brasileiros que nasceram no estrangeiros, porém os seus pais, o seu pai ou a sua mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então ele também vai ser um brasileiro nato, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, Ézion, obrigado aí, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem, pessoal, e até a próxima.